Mas a gente, além de falar sobre o tema que a gente propôs aqui no podcast, tem bastante coisa acontecendo no país também, Henry. Vamos comentar outras coisas também, né? Teve manifestação ontem, né? Teve uma manifestação que parece que foi a menor, né? Do bolsonarista, não foi? 12.500 pessoas na Paulista. Depois coloca pequena. fotos aí pra gente, Homer. Vamos começar falando disso, né? O bolsonarismo tá mais fraco ou é que tinha jogo e tinha outras questões e ninguém mais aguenta também? É muita manifestação, né? Não sei, eu tô aqui fazendo um esforço danado de arrancar algum tipo de voz por conta do quanto que eu gritei ontem num jogo absolutamente você é flamenguista? desesperador. Eu sou flamenguista. Imagino. Cara, Vilela, eu acho... A parada é a seguinte. O bolsonarismo não está mais fraco. O bolsonarismo tem um tamanho que não é diferente do tamanho que ele teve na última eleição. Hoje, se você pega pelas pesquisas da Quest, que tem sido minha pesquisa favorita aqui no Brasil, a turma é particularmente boa, os eleitores de Jair Bolsonaro, os brasileiros que consideram que Jair Bolsonaro é o seu líder político, tá ali por volta de 12%, 13%. E não muda. Isso não muda, era assim em 2022, quando a gente teve a eleição presidencial, era assim em 2020, tá? Os brasileiros que consideram Jair Bolsonaro seu líder político são esses, 12% a 13%. Isso não muda. Agora, os brasileiros que se identificam como de direita, mas não veem Bolsonaro como seu líder, são mais de 30%. E se você soma os dois, a gente tem quase metade da população. O número de brasileiros que veem o Lula como seu líder político é 18%. Mas o número de brasileiros que se identificam como de esquerda sem ter o Lula como líder político é uma fraçãozinha, não chega a 10%. Então, o número de brasileiros que se vê como de direita não chega a 30%. O número de brasileiros que se identifica como de direita chega próximo dos 50%. Então a situação que a gente tem é essa. Esse é um país conservador. Bolsonaro é um político que muitos brasileiros consideram muito difícil de engolir. Por isso que ele perdeu a eleição. Pela rejeição? Por conta da rejeição. A rejeição dele é muito alta. A rejeição do Lula também é alta. Acontece que a rejeição dele, principalmente logo após a pandemia, estava mais alta. E o Lula ganhou. Agora a gente não pode esquecer, a gente estava conversando, eu e o Henry, um pouco antes da gente entrar no ar, o Lula venceu essa eleição por 1,5%, cara. Foi uma diferença muito pequena. Mais 2 dias, o Bolsonaro teria ganhado aquela eleição. E ele atribui a derrota eleitoral dele... Ele falou aqui, né? Pois a Carla Zambelli... Isso. E o Roberto Jefferson. Ele falou isso aqui. Eu acho que ele tá certo, tá? Eu acho que ele tá certo. A coisa de armas, curiosamente... Foi perto, né? Foi no fim de semana da eleição o negócio da Zambelli. O Roberto Jefferson foi uma semana antes da eleição e foi no sábado, a véspera da eleição. Ele estava numa crescente, né? Ele estava crescendo. E tem uma questão aí nesses valores de direita do brasileiro que a maior parte das pessoas não percebe, que é o seguinte: armas, a ideia de legalização de armas no Brasil é impopular. Mesmo os brasileiros sendo muito mais conservadores do que progressistas... Mas o plebiscito venceu, né? O plebiscito venceu. Lá atrás, faz 20 anos, né? 20 anos, caramba, tudo isso. Faz muito tempo. Mas hoje as armas são impopulares. São impopulares, inclusive, nas periferias, onde está boa parte da população conservadora. Por conta das mulheres, né, cara? As mães, elas sabem o que vai acontecer com essas armas. Elas sabem que vai servir para ou parar na mão de bandido que mata os filhos dela, ou então vai ser usada pelo marido bêbado em um determinado momento contra ela, contra os filhos. Quer dizer... armas não são populares e aqueles episódios lembraram a uma quantidade muito grande de brasileiras. Do perigo, né? São 2 públicos que não votam na esquerda que votaram no Lula em 2022. Mulheres periféricas evangélicas, que aí pesou tanto a questão da violência, do estímulo à violência policial, que elas não querem, porque de novo, com os filhos delas, pesou as armas e pesou a maneira como o governo lidou com o Covid, porque essas mulheres estavam preocupadíssimas com seus filhos. Então elas votaram no Lula, embora não sejam eleitoras do PT ou eleitoras da esquerda. E claro, o grupo do qual eu faço parte, que são os liberais progressistas.
Esses liberais, que não é muita gente não, tá? Dá uns 5% da sociedade, e principalmente em grandes centros urbanos. Essa turma, que não costuma votar no PT, que não costuma votar na esquerda, votou no Lula contra o Bolsonaro, porque o único público de todos que botam como sua prioridade máxima, isso, de novo, sempre pesquisas da Quest, é o único grupo que bota como sua prioridade máxima a manutenção da democracia. Primeiro a gente cura a garantia de que seremos um país democrático. Depois vamos falar disso. Depois vamos falar de qualquer outra coisa. Esses públicos, sem um Bolsonaro, sem uma figura como o Bolsonaro, sem uma figura com a violência do Bolsonaro na direita, esses públicos tendem a votar contra o PT. E isso faz com que o ano que vem fique... Bom pro Tarcísio. Bom pro Tarcísio, se for o Tarcísio candidato. Eu acho, aí, enfim, essa é uma conversa mais longa, também não quero monopolizar, não. Depois a gente volta tem vários poréns aí. Mas melhora o cenário para a direita. Por isso, sim, foi um fracasso a manifestação de ontem. Eu não tiraria muitas conclusões a respeito de fraqueza do bolsonarismo por conta disso. Baseado na manifestação, entendi. Henry, concorda? O que Eu você concordo, acha? eu concordo com o diagnóstico do Pedro, até porque a militância ela vai se exaurindo com o tempo, né? As pessoas elas se desgastam, não é período eleitoral, então muita gente não se sente motivada de ir para a rua. E porque se você for acompanhar, né, os comunicadores e os políticos bolsonaristas, eles estão com tudo, né? Basta ver lá o caso do Nicolas Ferreira e o vídeo dele que teve mais visualizações do que a população brasileira. Então, assim, claro que a gente pode questionar aí o que está por trás disso, mas não dá para negar que eles são muito engajados nas redes sociais. E eu acho que quem é bolsonarista raiz mesmo, quem é lá o eleitor fiel, não mudou de ideia e continua defendendo o bolsonarismo até o último momento. Mas nessa disputa, quando você pensa nesse cenário polarizado e que as escolhas são Lula ou PT versus bolsonarismo, haverá uma tendência das pessoas de se fecharem, da direita pelo menos, de se fecharem em torno do Bolsonaro. Eu percebi, né, na última eleição, como a gente comentou, inclusive aqui antes de entrar, né, quando teve essa vitória do Lula por um triz, foi que alguns grupos de direita, percebendo o risco à democracia que é o bolsonarismo, e de fato foi, né, tanto que a gente tem agora, tivemos as revelações aí da movimentação para um golpe de Estado, a compreensão do risco à democracia fez com que pessoas que não concordassem com o PT, que não quisessem a volta do Lula, é, aderissem a uma defesa da democracia. Acho que foi isso que aconteceu. Então, eu entendo que essa manifestação agora, ela também não representa muita coisa. Representa, é, bem, você tem ali as forças se reorganizando, um discurso que ainda é muito forte nesse sentido de valores, né, que é onde eles atacam. Eles não têm, sabe, projetos nenhum para o Brasil, eles só têm, sabe, esse recurso a certos valores evangélicos, né, tava lá o Malafaia, né, então assim, eles vão apelando para certos valores emocionais da população brasileira e isso funciona muito bem.